10 coisas que levam um homem de Deus ou uma mulher de Deus a cair. E não é clickbait, tá? Realmente, eu acho que a última você não espera por isso, então fica com a gente aí. E eu quero também te dizer uma coisa. Além de falar essas coisas, eu vou te dar um conselho sobre cada um desses problemas, dessas situações, para que você também possa se cuidar e evitar de cair nesses erros, né? Meu nome é Gabriel PC e eu estou aqui hoje com vocês na Escola Forja. Não deixe aí de se inscrever já no nosso canal e vamos lá para o vídeo. E a primeira coisa talvez seja mais óbvia, mas é o dinheiro, né? Seja a falta dele, seja o excesso, o dinheiro sempre é algo que mexe com o coração do homem, né? Nós sabemos que o dinheiro ele pode corromper sim a alma de uma pessoa, né? Principalmente se a pessoa se deixa levar. E às vezes a gente fala, na verdade quando você dá muito dinheiro, a pessoa na verdade ela só mostra quem ela é. Mas eu acredito que às vezes a pessoa até tem boas intenções no começo, só conforme ela vai recebendo e se ela não sabe administrar, se ela não ouve o Senhor na sua administração, ela começa a se corromper aos poucos. Afinal, nós somos bombardeados com informações dizendo que nós devemos ter o melhor carro, a melhor casa, devemos ter muito dinheiro, devemos procurar fazer uma faculdade que vai dar muito dinheiro. Então, para o cristianismo, esse monte de informação é contra o evangelho, né? É contra o que Jesus nos ensinou de ter uma vida simples, de dar o que temos ao necessitado. Então acaba que hoje nós somos bombardeados de todos os lados por uma mensagem de ganância. E muitos, inclusive muitos irmãos, muitos pastores, líderes, empresários ou até mesmo pessoas simples acabam caindo nessas vaidades. Então a questão do dinheiro nós vemos em Provérbios onde vai dizer não me dê nem pouco nem muito, né, para que eu não roube quando tiver pouco, quando tiver faltando, e nem muito para que eu também não venha achar que eu não precise do Senhor. Então o dinheiro ele é muito perigoso, né? A palavra diz, né, que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro sem dúvida é uma das principais coisas que faz um homem de Deus cair em pecado. E em segundo lugar nós temos o orgulho, né? Também não é muito novidade, mas eu quero te falar uma coisa sobre o orgulho. O orgulho às vezes a gente pensa só na soberba, né? Naquela pessoa que ela trata os outros mal, né? Que ela tem um olhar altivo, mas o orgulho ele se manifesta de muitas maneiras. Às vezes a pessoa pode ter um orgulho de, por exemplo, rejeitar as pessoas, de, por exemplo, ser egoísta quando ela pode ajudar, ela finge que não está vendo. Às vezes ela pode ser orgulhosa de realmente ela estar em uma posição onde ela pode ajudar as pessoas e ela só pensar nela mesma. Então, ou seja, o orgulho tem muitas formas de nos corromper. Por isso que é importante que você estude sobre o orgulho e vá a fundo, porque o orgulho ele é muito perigoso, mas principalmente eu quero trazer aqui o tipo de orgulho que realmente não agrada a Deus, é a soberba, né? Que é aquela pessoa que ela não aceita correção, que ela não aceita ser confrontada por outras pessoas, ela não aceita conselhos, às vezes ela até ouve o conselho, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Então aquela pessoa que ela é obstinada, que nada para ela está bom, né? Ela sempre só pensa nela mesma, ela nunca pensa no próximo, mas principalmente ela não ouve os conselhos, ela não quer aprender com os outros. Já viu uma pessoa que sabe de tudo, que nunca quer ouvir os outros, sempre acha que sabe mais do que todo mundo? Isso pode ser sim uma manifestação de orgulho e das grandes, né, de soberba. Então nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. A terceira coisa é o poder, a autoridade. Quantas pessoas que a gente vê, que aquela pessoa era, nossa, que pessoa humilde, que pessoa legal, aí você coloca ela numa posição de liderança, numa posição onde ela vai poder ali coordenar outras pessoas, liderar outras pessoas, e aí essa pessoa então começa a pisar nas outras, começa a tratar mal as outras, começa a agir por inveja, por ciúme, causar divisão, causar briga. Cara, isso acontece muito. Então tem aquele ditado, né, que a pessoa sobe num tijolo, já acha que é rei, né? Então tem pessoas que você dá um pouquinho de autoridade para ela já se sente à disposição de poder ferir as outras, de poder pisar nas outras. Então isso também é algo que devemos ter cuidado.
E uma maneira da gente já lidar com isso é a gente aprender sempre contra os nossos instintos, né? Se você sabe que tem pessoas que são assim, então você também deve buscar fazer o oposto, né? Quando te derem autoridade, quando você estiver em um lugar de destaque, você usar isso ao favor de abençoar o próximo e não visando a si mesmo. E a quarta situação que pode te levar a cair é a fama ou mesmo a reputação. Mas como assim a reputação? Ter uma boa reputação não é bom? Sim, é bom você ter uma boa reputação, mas desde que para isso você não tenha que mentir, você não tenha que enganar, você não tenha que, de alguma maneira, criar uma imagem vaidosa. E hoje nós lidamos com muita vaidade, né? Ainda mais por causa das redes sociais, o ser humano nunca mostrou tanta vaidade, né? É a foto do Instagram que tem que ser bonitinha, é o vídeo, tudo tem que ser enfeitado, tudo tem que parecer, né, bonito, a vida tem que mostrar sempre sendo boa, aí as pessoas ficam, né, olha como a vida dessa pessoa é. Então as pessoas vivem hoje por conta disso, por conta de reputação. E a questão é, quando a sua reputação for confrontada, mas para que você preserve a palavra de Deus, para que você preserve a sua vida com Deus, os seus princípios com o Senhor, você vai realmente se deixar levar ou você vai perder a sua reputação por causa do Evangelho? Nós lembramos, um exemplo é Jesus Cristo, né? Como lidar com isso, né? Jesus, ele ficou famoso, teve um momento que eles queriam até fazer dele rei, só que por entender a vontade de Deus, o que ele fez? Ele recusou e se escondeu. Então hoje, será que a maioria desses pregadores e cantores famosos, se eles tivessem a oportunidade de sumir e se esconder em Deus, será que eles teriam essa coragem de fazer isso? A oportunidade tem, né? Às vezes o que falta é coragem. Então, infelizmente hoje, né, muitos se deixam levar pela fama e se deixam ser colocados em lugares de honra, por assim dizer, pelos homens e começam a fazer as coisas para agradar os homens e não a Deus. Então a fama, a vaidade, né, a reputação, infelizmente faz muitos homens de Deus cair, porque eles param de agradar a Deus para agradar os homens. A quinta situação, e talvez uma das mais difíceis de lidar que a gente tem visto hoje, é a imoralidade. Infelizmente, por causa da carência dos homens, por causa de muitas vezes não tratar pecados sexuais na infância, na adolescência, muitos vão para o ministério cheio de carnalidade, cheios de problemas com pornografia, com olhares errados. Então, isso é muito perigoso, porque aí muitos ministros até crescem no reino, mas não tratam essas coisas e acabam caindo por causa de pecado sexual. E isso não é só para quem é solteiro, isso é para qualquer tipo de pessoa. Muitos casados também caem em pecados sexuais. Então, é muito importante que você cuide dessa sua área da sua vida, desde a sua juventude, né? Já deixa Deus tratar, confesse, busque tratamento, principalmente se você tem problema com pornografia. Por quê? Porque isso destrói a vida de um homem de Deus, né? Muitas vezes a gente vai ministrar em outras igrejas, em outras cidades, e a gente fica sabendo de pastores, líderes que estão presos na pornografia. Isso é muito triste. E às vezes a pessoa, por causa do orgulho, né, em vez de buscar um tratamento, continua ministrando a palavra preso na pornografia. E aí vive uma vida de pecado no altar, né? Então, o que a palavra diz? Se teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque ele do que você vá com os dois olhos para o inferno. O que Jesus está ensinando? Se tem algo que está te fazendo pecar, é melhor você arrancar isso. Quantas pessoas que têm problema nessa área ficam vendo fotos no Instagram, ficam vendo vídeos sensuais, assistindo filmes com cenas de sexo? Então, são coisas que, se você tem problema nessa área, você precisa arrancar da sua vida, para que você não tropece, para que você não caia. Então, uma maneira aí de você analisar como está a sua vida espiritual, dá uma olhada no seu Instagram, faz um limpa nesse Instagram aí, limpa mesmo, para você realmente poder ter uma vida de santidade. Silencia perfis, né? E se for necessário, joga fora seu celular, fica um tempo. Enfim, um conselho que eu te dou se você tem problema nessa área. A sexta coisa que pode fazer um homem de Deus cair é a religiosidade ou
o espírito de engano. O que acontece? Muita gente começa a viver muito tempo, né, de convertido, já tem lá 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e em vez de estar renovando seu amor por Jesus, seu amor pela palavra, seu amor pelas pessoas, vai esfriando esse amor. E aí o que acontece? Começa a cair numa vida religiosa, onde ela só faz as coisas automático, não tem mais vida de oração, lê a Bíblia só para cumprir um protocolo, não ama mais as pessoas de fato, começa a fazer as coisas só pela religião e não de fato por Jesus ou por amor às vidas. Então isso é muito perigoso e muitos líderes, muitos pastores, muitos missionários hoje infelizmente vivem assim. Perderam a paixão pelo Evangelho, perderam o primeiro amor. E por conta disso, alguns acabam até caindo em enganos, criam doutrinas que não têm sentido para segurar pessoas na igreja, para poder dar um novo sentido para o seu ministério, e às vezes são coisas que desagradam o coração de Deus ou mesmo coisas pecaminosas. Então nós temos que tomar muito cuidado com as heresias que existem, com as falsas doutrinas, com as doutrinas de demônios que a Bíblia fala. E para a gente tomar cuidado com isso, é só mesmo tendo uma vida com Deus firme, tanto na palavra e na oração. Porque se você não tem uma vida firme nesses pilares, é muito fácil você acabar caindo em uma heresia e caindo na religiosidade. E a sétima coisa que pode te fazer cair é não confessar os seus pecados. O problema é que muitas vezes a gente vai cometendo um pecado aqui, outro pecado ali, e a gente vai domesticando esse pecado. Já ouviu falar dos pecados domésticos, ou os famosos pecadinhos? O que acontece? A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, quando você comete um pecado, você não trata, não lida, não confessa, você vai chamar outro, e vai chamar outro, e vai chamar outro. Quando você vê, é uma bola de neve e aquilo te destrói. Então, quando você cometer um pecado, por menor que seja, já busque tratá-lo, já busque confessá-lo, procure uma liderança, procure um amigo de confiança, que seja uma pessoa de Deus, não uma pessoa que não vai te ajudar. Às vezes você vai confessar pecado para uma pessoa que está caindo no mesmo pecado. Como que essa pessoa vai te ajudar? Como que um cego vai guiar outro cego, né? Então nós devemos buscar nesse momento pessoas mais maduras que possam nos orientar para a gente sair desse pecado. E é melhor, eu já ouvi falar uma frase que eu acho muito legal, que é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado, né? Então se você sofre muitas tentações em uma área, busque já confessar e o tratamento dessa área, né? Mas com pessoas de real confiança, né? Se você é um jovem rapaz, procure um homem. Se você é uma moça, procure uma mulher. Tenha essa sabedoria para que você também não confesse para as pessoas erradas e essas pessoas só atrapalhem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não tenha vergonha de confessar pecado. Quando você confessa um pecado, você fecha as portas para aquela tentação. Não que você vai confessar e no outro dia tudo vai mudar, mas isso vai te dar mais força para mudar, né? A palavra diz lá em Tiago, nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Então a confissão do pecado, ela gera cura também em nossa vida. Então fique aí com esse conselho e coloque em prática para que você não caia nessa área. Em oitavo lugar, a palavra diz sobre as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente anda. A palavra nos ensina que nós devemos andar com pessoas que realmente vivem o Evangelho. Não estou falando no sentido de evangelismo, que você pode dizer, mas Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com pessoas carentes, pessoas que não tinham ainda um entendimento do Evangelho. Sim, só que ele não era influenciado por essas pessoas, ele andava com o objetivo de trazê-las para Cristo. Agora, o seu círculo de amigos, de pessoas que vão caminhar com você, você precisa buscar pessoas de Deus. E isso não é as pessoas religiosas só, por assim dizer, mas pessoas que realmente vivem uma vida cristã. Porque tem muita gente que está na igreja, mas vive uma vida de pecado, vive uma vida dupla, e às vezes os amigos sabem que essa pessoa vive uma vida dupla e pela amizade vai convivendo, vai deixando, quando vai ver, estar corrompido também.
essas pessoas, a palavra diz que nós devemos nos afastar delas. Sim, nós devemos corrigi-las, confrontá-las, mas se elas não querem correção, nós devemos nos afastar. Então a palavra nos ensina que nós devemos andar com pessoas que realmente buscam o Senhor, irmãos em Cristo de fato, para que a gente amadureça, para que a gente cresça na fé. E claro, andar também com pessoas necessitadas, andar sim também com pessoas que não são cristãs, com o objetivo de levar o evangelho para essas pessoas, né? Não que você precise sair pregando o tempo todo. Você pode sim ter amizades com pessoas do mundo, desde que se você entenda que é para levar essas pessoas para Cristo e você não se deixe influenciar por isso. E a nona situação que pode te fazer também cair em pecado é a amargura. Quantas pessoas estão dentro da igreja amarguradas? Por quê? Porque não perdoam e não pedem perdão. A falta de perdão, ela gera amargura em nós, e a amargura destrói a vida de um cristão. Uma pessoa amarga, ela não consegue amar de verdade, ela não consegue perdoar, ela não consegue exercer a vida cristã. Ela pode até estar na igreja, e aí muita gente esconde isso atrás da religiosidade, esconde isso atrás do poder ou de muitas outras coisas, mas ela não consegue viver de fato o evangelho. Então coloque o perdão em prática. Lembre-se que quando você perdoa alguém, você não está fazendo bem para a pessoa, você está fazendo bem principalmente para você mesmo. Perdoar é um dos princípios básicos da vida com Deus. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, comece colocando em prática. E pode ter certeza que se você tem dificuldade de pedir perdão, você é uma pessoa orgulhosa. Você é uma pessoa muito preocupada com a sua reputação, muito preocupada com a vaidade da sua vida. Então, coloque o perdão em prática. Tanto liberar perdão para aqueles que te feriram, quanto perdoar aqueles que você feriu também. Pedir perdão é essencial no cristianismo. E por fim, o último, mas não menos importante. Esse daqui eu acho que talvez você não esperava, mas uma coisa que faz muitos homens e mulheres de Deus caírem e se corromperem é a falta, a necessidade. Por incrível que pareça, nós temos o costume de muitas vezes, eu falo nós seres humanos, de muitas vezes falharmos naquilo que um dia passamos necessidade. Você já percebeu, por exemplo, aquela pessoa que quando foi criança ou adolescente ela passou muita necessidade, talvez fome, talvez necessidades físicas, aí quando ela tem a oportunidade de enriquecer, ela começa a esbanjar, ela começa a usar o dinheiro dela de maneira louca, sem ter prudência, muitas vezes não se preocupa com o próximo, às vezes só se preocupa com os seus amigos, né? Mas não se preocupa de fato com o necessitado. Então isso acontece muito. Muitas pessoas na área que elas estão em falta, elas depois acabam caindo, né? Aquela pessoa, por exemplo, que sofreu muita rejeição, por exemplo, na sua adolescência, talvez na escola, aí quando ela tem a oportunidade de ter poder, ela faz disso uma oportunidade para ela rejeitar também as pessoas. Ela acha que ela tem o direito agora de se vingar e ela começa a rejeitar outras pessoas, ela se torna vingativa. Então, tudo isso pode nos levar a pecar, né? A falta também, às vezes, de recursos, como eu falei lá no primeiro tópico, você pode acabar roubando, querer tirar o que não é seu ou ter inveja das pessoas. Então a falta, às vezes, faz com que homens e mulheres de Deus caiam, porque na falta de algo passam a ter inveja, passam a ter ciúme, passam a desejar o que não é deles ou o que nem é para eles, o que Deus nem preparou. E aí vivem às vezes sonhando coisas que Deus não sonhou e que quando deveriam de fato agradecer o Senhor pela vida que tem. Então, se tem uma forma de você vencer isso, é sendo grato pelo que você tem. Veja quantas pessoas morreram no deserto, né? Lá quando Moisés foi atravessar o deserto com o povo, quantos morreram porque reclamavam da falta, em vez de agradecer pelo que tinham. Então, uma forma de você vencer esse pecado é sendo grato pelo que você tem. E eu quero dizer uma coisa, você pode também agradecer ao nosso canal. Como? Ore por nós, ore pelo nosso canal. E se você está aqui com a gente, se inscreva também no canal, abençoe esse canal. Nós temos aí a oportunidade de você ser membro desse canal, onde você vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, algumas aulas exclusivas, e temos também o nosso curso de missões que está aí na descrição, mas não é um curso só de missões. A nossa Escola Forja, ela vai tratar de temas bíblicos, oração, vamos ensinar sobre caráter, sobre o reino de Deus.
também sobre história da igreja, sobre missões, sobre evangelismo. Então é um curso com mais de 120 aulas para você aprender muito. Então confira aí no link que está na descrição. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Escreva aí no comentário se ficou faltando alguma coisa e mande esse vídeo para os seus amigos, tá? Não deixe de dar o like e até a próxima.